Ok, matriz de decisão. A matriz de decisão é uma ferramenta excelente para eu priorizar ou ranquear o assunto que eu estou querendo. Então, eu posso usar, por exemplo, para priorizar causas raízes. Imagina que você está fazendo um projeto de Mike, quer seja ele yellow, green, black, enfim. E você tem uma série de causas raízes que vieram do Ishikawa, ou da espinha de peixe. Como é que eu priorizo isso? Porque partindo do princípio, né, de melhoria contínua, você deve fazer um funil, não atacar todas as causas, porque isso pode demorar muito tempo. Então você tem que ter alguma coisa para priorizar. A matriz de decisão pode ser usada para isso. Então eu posso usar essa ferramenta para vários tipos aí de situações que a gente vai ver daqui a pouquinho, pelo menos 3 dessas situações. Projetos. Imagina que você tem uma série de projetos para fazer no ano. Vai fazer todos? Se tiver gente para fazer e dinheiro, por que não? Mas imagina, que é o que acontece normalmente, eu tenho que priorizar. Como é que eu vou priorizar? Né? O que vai ou não ir para frente? Essa matriz cai como uma luva para isso. Quer ver, ó, que interessante? Nós colocamos aqui só para você ter uma ideia. Imagina que eu acabei de falar, né, do Mike, ó, eu posso ter N causas raízes e a gente usa essa matriz para dar um norte para as causas prioritárias. Ó, posso priorizar investimento também. Estou lá numa empresa, eu tenho, normalmente a gente tem, né, um CAPEX, o budget, enfim, bem resumido. Quem que eu vou atender primeiro? Então essa ferramenta ajuda a fazer essa priorização, tá? Eu posso fazer também, lembra que eu falei de projeto? Ó, imagina que eu tenho vários projetos, o que eu vou fazer primeiro? Então vejam que eu posso usar para várias coisas. Uma pergunta que me fizeram um tempo atrás é: Marcelo, posso usar isso aí para definir, por exemplo, melhor hotel? Pode. Aqui embaixo você coloca, em vez de projeto, coloca os hotéis que você quer trabalhar para priorizar, tá bom? Então vamos ver como é que esse treco funciona. Vamos lá. Aqui, ó, a matriz de decisão ela tem 4 itens. Ele tem as entradas, tem os critérios, tem os pesos e tem correlação. É facinho. Essa aqui é a carinha da matriz. Fácil de fazer no Excel. Muito, muito fácil. Vamos dar uma olhada. Ó. O que são as entradas? As entradas ficam aqui, ó, listadas nessa região. Marcelo, o que são entradas? Vou voltar um pouquinho. Tá vendo? Projeto A, B, C, D são entradas. Causas de 1 a N aqui são também entradas. Aí critérios, que é o 2. Eu tenho que colocar aqui o que eu enxergo como características mais importantes. Um exemplo. Eu quero fazer uma matriz de decisão para selecionar os melhores cafés para servir para o meu cliente. Eu posso ter vários cafés, certo? Aqui, ó, nesse aqui que são as entradas, eu posso ter café, né? Vou falar aqui, mas não estou fazendo propaganda, não. Pilão, café pindense, café importado, enfim. Agora, quais são os critérios que eu vou usar para ranquear esses cafés? Aqui eu posso usar, por exemplo, sabor. Nesse outro aqui eu posso usar temperatura. E nesse terceiro eu posso pedir que ele tenha um aroma, né? O aroma é importante. Então veja, eu estou falando de sabor, temperatura e aroma, que ficam aqui nessa parte de cima. Aí pesos. Tenho 3 itens importantes num café para um cliente igual o Marcelo. Sabor para mim é nota 10, né? Peso 10. Temperatura
peso 7. E o sabor aqui embaixo, sabor não, o aroma aqui embaixo, eu dou um peso 5. Eu já defini minha ordem de prioridade como cliente. O que fica faltando? Fica faltando fazer a correlação aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá então. Ó. As entradas, como eu falei, eu posso usar para várias coisas. Podem sair, por exemplo, aqui do café. Imagina que eu tenho um café, esse café não está bom, está ruim o café. Aí eu faço um Ishikawa e tenho vários aqui itens que afetam a qualidade do café. Dentre eles, a marca do café. Vamos para frente. Eu tenho critérios também. Ó, no café eu falei de sabor, temperatura e aroma. Então eu tenho que definir o que é importante naquilo que eu estou analisando. Então, ó, como peso do café, eu falei que esse critério sabor é peso 10, temperatura é 8 e aroma é 5. Se eu for fazer do restaurante, também, quais critérios que eu posso ter para escolher um restaurante? Limpeza é 10, o critério, então é peso 10, né? A qualidade da comida é peso 8 e o atendimento rápido é peso 5. Então eu já defini essa camada aqui de pesos e em cima os critérios também. Os pesos nós já falamos. E aí como é que eu faço esse negócio? Que é o quarto item aí da matriz de decisão, que é correlação. Uma das entradas que veio de Chicago é marca do café. O sabor, nós demos nota 10, peso 10. Então, qual é a correlação? As opções que eu tenho para colocar aqui são essas. Então, qual é a correlação que eu tenho entre marca do café e sabor? O grupo aqui colocou 9. É muito forte, que impacta diretamente. Né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o do café. Eu vou fazer aqui com você para você entender como é que eu defino os itens 1, 2, 3 e 4 da matriz de decisão. Primeiro item aí da matriz, eu tenho que definir as entradas. Café ruim. Quantas entradas pode ter? Nós fizemos o Ishikawa e tem várias aqui. Desde pó vencido até fogão desregulado. Então o que eu faço? Eu pego essas entradas e coloco aqui, logo embaixo do peso, tá? Essas são todas as entradas que nós achamos no nosso amigo Ishikawa. Agora vem a parte 2. Quais são os critérios para um bom café? Isso pode variar, e varia mesmo, né, de cliente para cliente. Mas aqui o que nós temos? O cliente que fez falou que para ele é importante sabor, temperatura e aroma. Até aí tranquilo. Então ele colocou aqui sabor, temperatura e aroma nesse item 2. Qual é o próximo item que eu tenho que fazer? É a questão dos pesos. Já tenho aqui os critérios, os 3. Que peso que eu vou dar? Bom, sabor para ele é 10, é o mais importante. Temperatura é 8 e o aroma é 5. Marcelo, posso usar outros números? Pode, contanto que haja uma diferença entre eles. Você vê que aqui eu tenho a diferença de 2 e aqui para 3. Então eu tenho que ter claramente essa divisão. E aí o que eu faço agora? Você já tem os pesos aqui, tem que fazer um por um agora. Um exemplo, muito pó. Qual é a correlação com o sabor? O grupo colocou 9, é forte, né? A correlação é forte. O fato de ter uma entrada com muito pó e temperatura, eles colocaram 0, né? Não afeta nada. E muito pó com aroma, eles colocaram 3, que é médio. Então, se fizer 9 vezes 10, mais 0 vezes 8, mais 3 vezes 15, dá
105. Facinho de fazer. Então, para fazer todo esse trabalho aqui, eles fizeram, né, todas essas correlações. Então, se eu olhar, só voltar aqui, ó, se eu olhar, quais são os mais importantes? Ó, muito pó e pouco pó, muita água, pouca água, ou seja, a quantidade de água é um item importante. E eu tenho outros aqui, ó, sem temperatura padrão para fazer o café. Tem grandes aqui, ó, trocou a pessoa do café, falta de treinamento. Eu consigo enxergar e ver onde que eu tenho que trabalhar. Marcelo, quem define isso? Quem define isso é o grupo. A pergunta que normalmente a gente faz é o seguinte: imagina que eles escolheram esses que eu estou marcando de vermelho. Todos esses para trabalhar. Ficaram aí 3 de fora. A pergunta é, primeiro, o grupo sente segurança de que atacando essas causas raízes, eu vou conseguir melhorar o café de modo que ele atenda o cliente em sabor, temperatura e aroma? Se o grupo falar que sim, está ótimo. Então, esse trabalho que a matriz de decisão ajuda a fazer é muito interessante porque você perde a referência. O que é perder referência? Você passa a fazer a correlação aqui sem tendência. Então, nesse caso, o grupo poderia ter escolhido, por exemplo, atacar só com 207 e o 143. E sempre fazendo essa pergunta que eu falei para você. Se eu atacar essas 5 que eu acabei de falar aqui, eu resolvo o problema? O grupo tem que ter confiança de que resolve. Se não for resolver, abocanha mais um pedacinho. Tá bom? Então, esse foi o nosso treinamento em relação à matriz de decisão. É muito bacana, muito útil aí. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo na semana que vem. Um forte abraço.